dia, sétimo ano. Estamos fazendo a nossa correção parceladamente, né? Em parcelas suaves, em prestações suaves, mas é porque eu não quis sobrecarregar vocês em tantas partes. Já teve parte 1, parte 2, então para vocês não ficarem assistindo tantos vídeos, sendo que vocês têm matéria para estudar, né? Outros deveres para fazer. Então eu preferi colocar hoje do número 5 até o número 10, ok? Na número 5, nós temos a pergunta: observe o fragmento a seguir. Logo depois, começa a ventar, mas com o vento era diferente. Tati já sabia que ele nunca se deixa agarrar nem ver, embora viva sempre em toda parte, dando demonstrações de sua presença. Esse vento. Como você observou, há um narrador que conta a história de Tati, ou seja, não é a Tati que conta a sua própria história, não é o narrador personagem. No conto em estudo, há um narrador personagem ou um narrador observador? Esclareça a sua resposta. Então, aqui nós temos: há um narrador observador, ele conta a história sem participar dos fatos, ok? Na letra B, nesse caso, em que pessoas são empregados os verbos e os pronomes? Os verbos e os pronomes, como narrador e observador, são empregados na terceira pessoa. O boneco de Tati, seu boneco, seus amigos, ela, são pronomes e verbos usados na terceira pessoa, ok? Ainda na passagem anterior, esse trecho que eu acabei de ler, nós temos lá: de quem é o comentário destacado no texto? Esse vento. Então, esse vento é um comentário do narrador colocando aí a sua opinião. Não é um narrador onisciente, ele não sabe os pensamentos da Tati, os sentimentos, e só descreve que não é tímida, ela tem iniciativa, mas ele não é onisciente. Aqui, ele coloca esse vento, colocando a sua opinião, né? Como se fosse uma fala sua. Esse comentário é do narrador. Então, na letra D, na narrativa, os marcadores de tempo e de espaço têm função de situar o leitor. Releia o fragmento do texto e transcreva um marcador de tempo e outro de lugar. Então, logo depois, já, nunca, sempre são marcadores de tempo. Em toda parte, mostra o lugar. Então, a gente retirou desse trecho marcadores de tempo e de espaço, ok? Vamos para a número 6. Na número 6, nós temos lá: releia os fragmentos retirados do texto. 1. Vendo que era mesmo impossível, Tati desistiu de pegar o raio de sol estendido no chão. Os dedos feriam a terra inutilmente. O reflexo não tinha espessura. 2. É a primeira vez que Tati brinca na água com a intenção de agarrá-la, de sentir-lhe o mistério. Fica tão absorta que os apelos: anda, Tati, larga isso, menina, que vem da janela, nem chegam a ser ouvidos. Logo depois começa a ventar. Então, na frase 1, os verbos destacados encontram-se no presente, no passado ou no futuro? Era, desistiu, feriam, são verbos que estão no passado. Depois, na letra B, ele pergunta: identifique o tempo verbal. Temos 2 pretéritos. Ele quer que você identifique o pretérito era, do verbo era, e do verbo desistiu. Do verbo era, pretérito imperfeito, ok? E o desistiu é o pretérito perfeito, uma ação concluída. Na letra C, na frase 2, temos um movimento diferente que confere à narrativa maior dinamicidade, aproximando assim os fatos do leitor. Informe que recurso gramatical o autor utilizou para esse fim. Quando ele coloca, narrativa não são fatos passados, quando ele coloca o verbo no presente, ele aproxima os fatos, o texto, ao leitor. Então, o fato dele colocar os verbos no presente, ok? Na letra C. Então, qual que é o recurso? O uso dos verbos no presente. Essa é a C da número 6. Na número 7, nós temos um trechinho aí. Olha lá. Era a hora combinada para uma concentração de bonecas no lote vazio. Chegaram algumas crianças timidamente, cada qual segurando uma boneca pavorosa. Tadinho.
Tati, a mais despachada, ia as colocando de maneira que a formassem uma grande família. As bonecas de pano pretinhas se misturavam no terreiro com as brancas de louça, com as índias e mulatas de palha de milho. Uma menina que se conservava longe, agarrando a sua, acabou aderindo, mas a que ficou solitária no sexto andar do apartamento apenas olhava, cheia de inveja. De baixo, as crianças gesticulavam para ela: "Vem brincar também, boba, vem." As brincadeiras de hoje, nas grandes cidades, assemelham-se com as da época identificada? Nós podemos dizer, é uma resposta pessoal, mas nós podemos dizer que as crianças da época atual não brincam mais nas calçadas, mas dentro de casa, em shoppings ou em outros ambientes fechados e protegidos. Os brinquedos são eletrônicos, principalmente os games, aqueles que são baixados nos celulares ou tablets. As bonecas se modernizaram, geralmente falam, fazem alguma coisa, né? E de acordo com a tecnologia, não é isso? Então, são essas funções que têm as bonecas. Então, as brincadeiras não são como dessas que foram lidas nesse texto, ok? Então, é uma resposta pessoal, mas eu coloquei aqui uma resposta para vocês compararem com a de vocês, ok? Quem colocou em torno disso, está ótimo. Então, na letra B, no trecho anterior, o narrador descreve a cena fazendo uso do discurso direto e indireto. Sabendo que o discurso direto é a reprodução integral, literal da fala das personagens, retire do trecho o exemplo desse discurso. Então, nós podemos dizer que é: "Vem brincar também, boba, vem." Essa é a fala das meninas, é uma fala que foi reproduzida, mas foram as personagens que falaram, ok? Para empregar o discurso direto, o narrador se vale de duas pistas textuais gráficas. As pistas são 2 pontos e travessão. É uma forma da gente identificar melhor que é um discurso direto, ok? Qual é o verbo de Candy utilizado? O que ele expressa? Então, o verbo de Candy são os verbos de elocução. Então, aqui nesse caso, os verbos de Candy, usado nesse trecho que tem lá, ó. Debaixo as crianças gesticulavam para ela. Então, o verbo de Candy aqui, nesse caso, é gesticulavam, mas Andreisa, gesticulavam indica fala, mas é a expressão não verbal com a verbal junta. Gesticular, vem brincar, boba. Então, gesticulavam vai ser o verbo de Candy nesse caso, tá bom? Da letra, aliás, não é letra não, a terceira bolinha da letra B. A número 8, ainda considerando os parágrafos transcritos na questão anterior, responda: as crianças perceberam a tristeza da menina que ficou solitária no sexto andar do apartamento. Levante hipóteses. Por que as crianças pobres, com suas bonecas velhas, chamavam a menina à janela para descer? Então, porque quando as crianças se juntam para brincar, geralmente entre elas não há preconceitos. Seria mais uma boneca para brincar, que queriam brincar com uma boneca nova. Então, ao chamar a menina, seria mais uma coleguinha para brincar, mais uma boneca. E uma boneca linda, por sinal, né? Uma boneca nova, já que a delas eram bonecas velhas. E elas não tinham preconceito entre si e nem com quem pudesse chegar. Seria uma nova amizade. Na letra B, tão imóvel, parecia a menina da janela e bem vestida, que não se distinguia bem qual das duas era a boneca. O trecho destacado compara a menina à boneca. Assinale os aspectos que possibilitem uma pessoa ser comparada a uma boneca. Não se mover, também ela não se movia. Estar bem vestida, também, ela estava muito bem vestida. Não ter liberdade para agir, uma boneca, ela não tem liberdade para agir, ela é inerte. Estar olhando da janela. Estar olhando da janela, a boneca estava olhando da janela, não. Então, somente as três. Não se mover, estar bem vestida e não ter liberdade para agir. Porque uma boneca não precisa necessariamente estar olhando da janela. Na verdade, o olhar dela é o olhar parado. Que a menina olhava em direção às crianças, ok? Letra C. Transforme em discurso indireto o trecho que está em discurso direto. Então, de baixo, as crianças gesticulavam para que a menina que estava no apartamento fosse brincar também. Uma outra opção,
De baixo, as crianças gesticulavam, chamando a menina que estava no apartamento para brincar também. Então, são duas opções. Nenhuma dessas opções eu dei a fala à personagem, às personagens, ok? Eu não disse, vem brincar, boba. Eu falei por elas, eu usei o discurso indireto, ok? Na número 9, a pergunta é: explique o uso das aspas no seguinte fragmento. Fica tão absorta que os apelos "anda, Tati, larga isso, menina", que vem da janela, nem chegam a ser ouvidos. Então, essas aspas, nós podemos dizer que essas aspas foram utilizadas para destacar a fala da mãe, chamando a menina. Então, a fala da mãe de Tati, quando apela para que a filha largue a brincadeira com a água e vá para casa, ok? Nós podemos dizer que esse discurso é direto ou indireto. Esse discurso é um discurso direto. As aspas indicam esse discurso direto, ok? E na número 10, e o último, nós temos lá: releia o parágrafo em questão e explique o que confirma a situação de contraste social entre as duas, ok? A Tati e a menina solitária. Então, Tati tinha um boneco sem cabeça, enquanto a menina exibia uma boneca maravilhosa. É um contraste entre as duas. Na letra B, a que conclusão podemos chegar, considerando a comparação feita pelo narrador entre os brinquedos da menina rica e da menina pobre? Na verdade, os brinquedos são os únicos argumentos que a gente tem para mostrar a diferença social entre as duas. Então, agora nós podemos concluir que a riqueza não assegura felicidade, pois a menina da janela era criada como uma boneca bem cuidada e vigiada, mas sem amigos com quem pudesse brincar e sentir alegria. Então, essa é a resposta da letra B. Nós podemos dizer que a conclusão que mesmo sendo rica e tendo tudo que ela precisa, tudo entre aspas, né, gente? Porque, na verdade, ela não tinha a liberdade nem a alegria de ter amigos, é a conclusão que nós podemos chegar. Na letra C, o último período do parágrafo está escrito em discurso indireto. Transcrevam para o discurso direto. Então, o último parágrafo está escrito assim, ó. Deixa eu ir lá, nós estamos na C. O último parágrafo fala assim: não achou a cabeça. Na janela do apartamento, a menina solitária exibia uma boneca maravilhosa, que seria a rainha no meio das outras se descesse. Tão imóvel parecia a menina da janela e bem vestida que não se distinguia bem qual das duas era a boneca. Tati, ao voltar, ó, é essa parte, presta atenção. Tati, ao voltar, explicou que Gerê era si mesmo. De vez em quando caía-lhe a cabeça, as pernas, as tripas já foram mudadas. Então, como que a gente poderia colocar? Letra C. Tati, ao voltar, explicou. 2 pontos. Travessão. Aí vem a fala da Tati. Gerê é si mesmo. De vez em quando cai a cabeça, as pernas, as tripas já foram mudadas, ok? Então, essa é a fala original da Tati. Na letra D, nós temos: ao passar para o discurso direto, é necessário adequar os tempos verbais. As mudanças foram feitas, aliás, que mudanças foram feitas em relação aos verbos na reescrita do período? Nós colocamos os verbos que estavam no pretérito imperfeito para o presente, porque aí a fala está acontecendo naquele momento. A Tati está falando com a sua própria voz. Então, a gente trocou os verbos do pretérito imperfeito para o presente. Essas são as alterações do discurso indireto para o discurso direto, ok? Então, terminamos as atividades suplementares do capítulo 5. Muito obrigada, um beijo para vocês.